Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Estamos hoje, nesta segunda-feira, da 34ª semana do Tempo Comum. Na verdade, última semana do Tempo Comum, antes do Advento, que começa no domingo que vem, preparação para o Natal do Senhor. Então é como se essa semana toda fosse as vésperas do nosso Ano Novo, é um novo ano litúrgico. Então é como se o ano civil tivesse o Réveillon, então, no dia 31 de dezembro, mas o ano litúrgico católico se encerra essa semana, né? E nessa semana tão propícia para a revisão de vida, para a conversão, para a confissão, preparação espiritual para um tempo novo na igreja e na nossa alma, Jesus fala bastante sobre sua misericórdia. Então, nós vamos ver, em diferentes ocasiões, os homens, as mulheres, as famílias, compreendendo pela primeira vez o que vem a ser misericórdia. Misericórdia essa tanto quista por nosso Senhor Jesus. E como corações com grande fibra, amor, com grande esperança e robusta fé, conseguem compreender e viver essa misericórdia, que é uma grande graça para todos nós. Então, hoje nós vamos meditar sobre isso por meio desse evangelho tão belo e tão límpido, tão claro, sobre o que o Senhor vê em cada um de nós. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender esse evangelho e também prepare o nosso coração para um tempo de graça novo em nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de, no dia de hoje, por meio desse evangelho, da Tua graça, do Teu Espírito, venhamos a compreender o que vem a ser misericórdia. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de escolher passar por essa porta, de adentrar nos Teus atos, no Teu coração, para desvendar ou experimentar a grandiosidade do Teu amor, que nos cura, nos liberta, nos perdoa, mas também nos aquece e encoraja para uma vida de santidade plena. Que seja o louvor mais indefectível que podemos oferecer a vós, do nosso amor, da nossa devoção, da nossa entrega. Dai-nos a graça de viver assim por meio da intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, meus irmãos, está narrado em Lucas 21, versículos de 1 a 4. É um evangelho bem curtinho, mas muito profundo. E diz assim, Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feitas a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Olha que forte é a palavra do Senhor. Em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Meus irmãos, isso quer dizer que quando o Senhor olha para o nosso coração, Ele sonda a nossa alma mesmo. Ele entende o que estamos dizendo. Porque a gente tenta falar com palavras ou com o nosso corpo, com as nossas atitudes, de uma certa maneira, a depender do que só a alma mesmo resguarda de interesse, de vontade, de objetivo. Ou seja, quando a gente quer, por exemplo, fazer uma boa fita, uma boa aparência para o esposo, para a esposa, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo, a gente adoça as palavras, a gente muda a feição, a gente coloca o nosso corpo em uma
postura, né, delicada, diligente, mas não necessariamente porque a gente quer o próximo, né? Ou seja, queremos comunhão com ele, mas muitas vezes porque temos alguma necessidade naquele momento. Uma necessidade às vezes de afeto, uma necessidade às vezes de resolver alguma pendência, ou às vezes quando a gente se comporta assim polidamente diante de um médico, de um advogado, de algum serviço que estamos precisando, que seja feito em nossa casa, em nosso carro, sei lá. A gente sabe comprar, né, com nossa postura, aquilo que nós pretendemos. Mas não é toda vez que a gente deseja ser surpreendido, que a gente deseja ouvir o que é duro, que a gente deseja mudança. Nem sempre a gente vai ao encontro do próximo na surpresa de que ele nos diga uma verdade incômoda, ou de que ele não nos venha facilitar a vida, mas torná-la avaliada de uma maneira tão profunda que faz a gente perceber que é possível e às vezes necessário mudar toda ela. Isso nunca é simples, mas talvez tenha acontecido quando você de repente esperava uma coisa e recebeu outra. Você se preparou todo, né, para fazer uma oferta, para fazer uma oração, para fazer um pedido, e de repente você foi surpreendido pelo seu esposo ou sua esposa que disseram assim, de maneira muito clara: você precisa mudar. Você não está bem. Ou para um médico, né? Eu, às vezes, tenho que dizer coisas duras aos pacientes. E é difícil. Principalmente quando eu estou ali diante de um paciente que está sentindo dor, está extremamente angustiado, doente, e eu preciso dizer que ele será responsável pela sua própria cura, que ele vai precisar de algumas mudanças, que algumas coisas no seu adoecimento são reações, consequências de más escolhas que precisam ser modificadas de maneira urgente, numa questão de vida ou morte. Ou muda, ou toma atitude, ou a consequência está aqui, ó, beirando acontecer. Mas nem todo remédio, né, tem sabor doce, sabor disfarçado. Nem todo remédio chega para nós doce ao paladar, bonito no aspecto, cheiroso no olfato, palatável no sabor. Geralmente é difícil. E os remédios que curam coisas mais graves são muito amargos e de muito efeito colateral. Querem um objetivo, mas, enfim, acabam gerando efeitos colaterais terríveis, né? Veja, para doenças graves como cânceres, não é fácil quimioterapia, radioterapia, cirurgias imensas. Muitas vezes que precisam levar partes sãs do nosso corpo embora, para não mais voltarem. Então, sim, a depender da nossa miséria, da nossa pobreza, da nossa indigência, da nossa doença, o remédio precisa ser tomado, administrado de uma maneira robusta. E nem dá tempo de preparar o paladar, de se preparar para isso. Vejam, por que eu estou falando nessas coisas todas, né? Para entender o que Jesus viu no coração das pessoas que hoje fizeram a oração de oferta, onde a gente se dispõe para rezar, a gente se fecha no quarto porque Deus pede intimidade, não é verdade? A gente procura o lugar sagrado, a gente se eleva ao monte, pois queremos elevar o coração, não é assim que Jesus deseja? Que a gente busque o templo, busque o sagrado, recolha-se no nosso interior. Tire as distrações. Bom, a gente faz isso. E toda oração começa com uma invocação de Deus, com um convite. E aí se estabelece um diálogo.
E nesse diálogo é preciso que eu peça perdão, é preciso que eu reconheça a minha miséria, é preciso que eu saiba que eu estou diante daquele que me sonda por inteiro, que não haverá disfarces, graças a Deus, que eu não preciso fazer forças para disfarçar o meu interior, porque Deus tudo vê. Amém, amém seja. É a pessoa para quem a gente vai se apresentar de uma maneira mais limpa possível. Então, se a miséria é latente, se ela está na casca, na superfície da gente, Deus verá. E se ela estiver lá dentro, escondida no interior, Deus verá também. Tem que ser pauta da minha oração, um pedido de perdão. Então, que eu exalte o Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, ou seja, o vosso governo, a vossa administração, a vossa autoridade, a vossa graça, a vossa vontade seja feita em nós. Depois eu peço as coisas, aí começa a petição, o pão de cada dia, as minhas necessidades, né? Mas veja, Jesus nos ensina direitinho, nos pega pela mão. Preciso reconhecer a quem eu falo. Toda a graça, glória, louvor, honra a esse Deus, a Ele todo louvor. A minha pequenez precisa estar na minha oração. Perdoai-nos as nossas ofensas. Mas também a minha prática, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E aí eu peço pão, eu peço a coberta, eu peço o telhado, eu peço o chão, eu peço os amigos, eu peço a família, eu peço para que a minha doença vá-se embora. Eu peço sim. Mas é necessário que eu seja como Deus ao final da oração. Livra-me do mal. Não me deixei cair em tentação. Que eu perdoe, que eu saiba perdoar. Isso precisa estar dentro de mim. Veja, a disposição que Jesus pede para a oração é toda, é inteira. Por isso que Jesus pede recolhimento, silêncio, no interior do seu quarto, que eu não fique necessariamente expondo, a não ser que eu esteja numa pregação e levando os outros a meditar, para rezar comigo, para louvar comigo, para adorar comigo. Mas a oração é íntima, é você quem faz. É tanto que você pode estar numa oração motivada pelo próximo, pelo pregador, por quem está lá na frente, e seu coração não está lá. Seu coração esteja, por exemplo, muitas vezes no celular. Você não se recolheu. E por que eu estou falando justamente disso de novo? É porque aqui Jesus viu o coração das pessoas que iam fazer essa oferta, essa oração de oferta, de dar de si. E é algo que está na oração. Ou seja, eu preciso dizer a Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou presente. Estou em diálogo contigo, íntimo, eu me recolhi de tudo, eu estou aqui, na tua presença. Tu és grande, maravilhoso, misericordioso, eu sei disso e eu quero lembrar o meu coração disso e eu sei da minha miséria. E eu me desarmo, eu não estou fazendo preparos e o Senhor pode me surpreender. Inclusive se o remédio for duro e amargo, inclusive se eu precisar mudar. Nesse tipo de oração, eu estou disposto a tudo. Eu reconheci que Deus é tudo, eu reconheci a minha miséria, mas eu reconheci que é possível isso, a união. E aí eu estou disposto a tudo. Eu estou disposto a elevar o meu coração e eu estou disposto a receber a misericórdia de Deus, que se rebaixa para chegar até mim. Porque uma das coisas que estão mais elevadas na grandeza de Deus é o fato dele ser simples, humilde, dele ser misericordioso e dele conseguir se rebaixar para ir ao encontro do indigente, que sou eu. Mas eu posso mudar, né? Eu posso encontrar-me com esse Deus, eu posso corrigir a minha vida. Eu estou disposto a tudo. E Jesus viu para além do que ofertavam naquela coletoria. Ele viu que homens davam tesouros no templo, tesouros. Mas aquilo não impressionava porque a matéria dada, o objeto dado, era parecido com o que muitas vezes nós fazemos ao conversar com esposo, esposa, pai, mãe, irmão, irmã, amigos.
a gente não está disposto para aquilo que nos surpreenda, para aquilo que precisa e exige mudança. Eu não estou disposto a ouvir que eu estou errado. E muitas vezes também, quando o outro chega para falar, a gente já vê que é briga, que é contenda, já vem pedras, né? O que a gente faz quando a gente percebe que o outro tá ali armado com dentes, né, com faca nos dentes para nos destruir? A gente se defende, então a gente se prontifica menos. Inclusive a palavra nos diz, né, que o homem sábio, ele guarda as palavras, ele silencia, ele não se adianta, ele deixa o outro manifestar o seu coração. E diante disso, ele pede a Deus a resposta certa, o que deve fazer. E na maioria das vezes é silêncio, recolhimento e oração. Mas quando nós vamos falar com Deus, eu preciso entender que Ele é misericordioso, que Ele é dadivoso, que Ele é bom, só bom. E aí eu preciso perder o medo, porque no medo não há amor que progrida, que cresça, que vença, que destrua o mal, entende? E eu vou ver como Deus é misericordioso pelo que Ele fez para rebaixar-se até mim. Dando sua vida no alto da cruz, Jesus manifesta quão aberto está não só os seus braços, mas o seu coração. A sua alma, corpo e divindade são dados a nós, diariamente. Pelo sacrifício da cruz temos a Eucaristia. Alimento vivo, rico, poderoso para transformar. Então, Ele reina sobre nós de fato, porque Ele venceu a morte, venceu o pecado, algo que nós não fazemos. Ele entrou no tempo para nos levar para a eternidade. Isso era impossível ao homem antes. Dá para entender o tamanho da generosidade de Deus, né? É insondável de tão grande. Mas ele viu aqui que homens iam depositar na coletoria e depositavam o que sobrava. E quem é que humanamente poderia imaginar isso? Os discípulos poderiam? Não, porque não são Deus. Mas Jesus via, porque Deus tem onisciência, onipresença, onipotência. E ele viu sim o que todos os homens viram, mas viu além. Aqueles homens que davam apenas o que sobrava estavam comprando a atenção dos outros para serem bem vistos, para cumprirem obrigação, para serem protocolares, para não serem motivo de calúnia, de maledicência do próximo. Então doavam, mesmo que fosse o que sobrava. Às vistas humanas, parecia muito, mas aos olhos de Deus, o que significou para Jesus? Eles não estão dispostos a muita coisa. Ainda por cima, podem ver a Deus como inimigo, como aquele que vai tolhê-los, que vai impedi-los, que vai exigir mudanças de vida, de postura, de credo, de empenho. Eles não estão diante do grandioso Deus misericordioso, eles estão diante de um funcionário. E eles não se veem como miseráveis, eles se veem como grandes. Como é que Deus vai usar de misericórdia para quem não quer essa misericórdia? Não seria invasivo e não misericordioso usar de misericórdia para quem não a quer, para quem a rejeita? Mas Deus viu a doação daquela viúva que tinha apenas 2 moedas e viu que ela deu tudo o que tinha para viver. Ora, só quem pode ver isso é Deus. E ele, sendo Deus, viu que não eram 2 moedas, sim. Mas o que estava no coração dela dizia que era tudo. Uma mulher assim está disposta a tudo, porque ela deu o que tinha para viver, ou seja, ela deu a vida. Ela estava disposta a morrer ou a viver. Ela estava disposta a tudo perder ou tudo ganhar. Ela estava disposta a mudar de vida? Certeza.
Ontem eu vi uma comparação do Padre Paulo que eu achei belíssima e vou parafrasear ele aqui com toda certeza. Ele falava assim, ó, que existem pessoas que acreditam na misericórdia como sendo que Deus é aquele vozinho, bonzinho, que passa a mão na cabeça em nossos defeitos e que no nosso relacionamento vai só nos dar agrados, como geralmente fazem os avós, né? Dão doce na hora errada, comida na hora errada, porque querem ser amados, gostados pelos netos, mas não respeitados, não necessariamente como aqueles que vão nos educar. Isso é do pai e da mãe, com quem a gente geralmente tem mais ressalva afetiva. Mas, veja, Jesus espera que, para que use de misericórdia para conosco, que eu queira essa misericórdia e que eu precise dela. Quem precisa de misericórdia, ou seja, que Deus tenha um coração que se misereia, que se rebaixa, que se, né? Eu preciso estar aqui embaixo, não lá em cima. É como se Deus então fizesse assim, ó. Ok, eu sou rico, tenho dons, tenho bênçãos, quero dar. Mas eu quero dar a quem faliu, a quem perdeu tudo, a quem é pobre, a quem é miserável. E aí chega você lá e fala, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E você é um miserável, você perdeu tudo, você errou, você faliu. Olha, Senhor, não é que eu fali, é que me extorquiram, roubaram de mim e assim, abusaram da minha boa confiança, da minha boa fé e, enfim, ou seja, desculpas. Então você não faliu. Eu tô aqui para ajudar quem faliu, quem não consegue, quem não sabe nem administrar seus bens, quem não sabe falar, quem não sabe rezar, quem não sabe pedir. Eu estou aqui para aqueles que são tão nécios, tão miseráveis, tão paupérrimos, tão miseráveis que assim precisam de um pai, de alguém que lhes faça, de alguém que dê a vida por eles. Quem tem muita economia, quem é muito poderoso, eu não consigo ajudar no momento. Eu preciso ajudar quem precisa de mim. Entende a urgência? Quem está urgindo por mim. Então não tem como eu te ajudar. Eu vou ajudar aquele ali, ó, que está dizendo para mim, confessando que por própria culpa perdeu tudo. Qual dos dois você seria? Aquele que está disposto a mudanças, a tomar os remédios amargos, a mudança de vida, por exemplo? Ou aquele que ainda é um pouco altivo e acredita que Deus possa ser um mero funcionário e que não está disposto a mudar de tudo, nem tomar remédios amargos e não reconhece que tem uma doença grave? Então, a misericórdia talvez seja um passo mais elevado da nossa vida de santidade. É por isso que os santos, como Santa Teresa, São João da Cruz, dizem que o amor de misericórdia a gente vive lá para a quarta, quinta, sexta morada, porque aí a gente reconheceu o quanto Deus é bom. Mas se eu não souber, hoje que eu ainda estou com meu coração tomado de erros e vícios, que Deus é bom assim, nesta medida, né? De me propor a eternidade quando eu sou carne, pó, barro, sujo, imundo. E Ele está aqui me prometendo eternidade, enquanto eu o traio diariamente. Você está me entendendo do que eu estou falando? Se eu não começar a entender isso hoje, como é que eu vou rezar? Como é que eu vou me dispor? Como é que eu vou ao médico? Então esse é um primeiro passozinho. Tenha certeza que ao coração daquela viúva, na sua pobreza, ofertou tudo que tinha para viver. Esta viúva começou todo esse passo aqui que se chega a ser perfeito nesse momento, fazendo uma boa reflexão de quem é Deus e de quem ela é. Mas aí ela teve a vontade de se aproximar de Deus,
sem economias e sem reservas. A gente faz isso quando reza? Ou a gente tem ali uma pauta certinha que a gente não quer ver ser ultrapassada? E se Deus te surpreender hoje quando você rezar? Te pedindo uma mudança de vida. Se isso acontecer, meus irmãos, saiba, Deus está te chamando para a eternidade. E sofrimentos pequenos no dia de hoje, sofrimentos, amargores no dia de hoje, solidões no dia de hoje, silêncio no dia de hoje, recolhimento no dia de hoje, antecipam a alegria eterna que ninguém neste mundo pode dar para você e que nenhum homem pode construir sozinho. Porque Deus é misericordioso e se Ele te pedir algo a mais hoje na oração, não tente esquivar-se de dar, porque Ele é fiel e rico em promessas e seu coração é realmente misericordioso. Deus abençoe você, tenha um santo dia, que essa semana revele ao nosso coração o quanto a misericórdia de Deus é insondável e infinita, mas possível e uma dádiva. Um cheiro, tchau, até amanhã.